E queria ser breve, né, nas minhas palavras, levar você a refletir sobre o significado do que nós vamos fazer daqui a pouco. Gênesis capítulo 24, versículo número 16, na verdade todo o capítulo 24 de Gênesis, que é um dos maiores do livro de Gênesis, é muito conhecido. Ele vai contar a história de que Abraão, ele pede para o seu servo ir buscar uma esposa para o seu filho. E o moço ele vai e ele diz: olha, e se a moça não quiser vir comigo? Então você vai estar desobrigado desse juramento, mas jure que você não vai tomar uma moça para o meu filho que não seja de nenhum outro lugar, de nenhuma outra parentela, a não ser da minha casa, da minha família. E o servo de Abraão ele vai. E nesse inteirinho, Isaac, o filho de Abraão, fica esperando, né? Ele acabaram de perder a mãe. E os irmãos eles sabem da história. Quando o servo chega lá, ele faz uma oração ainda antes de chegar na entrada da cidade, perto de um poço. Ele estava com alguns camelos. Ele diz: Senhor, se o Senhor levou a bom caso o trajeto nessa viagem e o pedido do meu servo Abraão, que a primeira moça que eu pedi que ela me dê água, ela também conceda água aos camelos, e esta seja a moça que o Senhor tenha designado para o servo do meu senhor Abraão, para o filho do meu senhor Abraão, Isaque. E enquanto ele até falava essas palavras, aí você veja a importância de uma oração para com Deus. E enquanto ele falava, chega uma moça chamada Rebeca. E ele diz: moça, você poderia me dar água? E a moça diz: eu vou lhe dar sim, e também eu vou dar água para os seus camelos. E ele pergunta: de quem você é filha? De Labão, a família de Abraão. Eita! E aí aquele homem engrandece, enaltece o nome do Senhor, porque ele entende que o Senhor levou a bom termo a sua viagem, a sua trajetória. E os irmãos sabem, né, de todo o restante da história. O que é interessante aqui é que este capítulo, ou essa passagem específica, ela é muito mal compreendida, principalmente pela juventude da nossa igreja. Porque depois de todos os trâmites ali, Rebeca vai com o servo de Abraão, e assim que ela chega ao encontro, né, do filho de Abraão, Isaac, ele já o toma por mulher. Ele vai para a tenda de Sara, sua mãe, e ele já consuma o casamento. E é importante que isso aqui seja entendido. Muitos usam esse texto aqui para pensar em algum tipo de intimidade antes de casamento. Não. E aí, para que se entenda isso, você precisa entender a cultura e o contexto da época. Entenda-se que o casamento já aconteceu quando aquele servo já trouxe a moça lá daquela terra. E isso é tão verdade que Labão, o irmão de Rebeca, que representava o pai, que tinha ali a representatividade do pai, ele estava na função de protetor da família. Naquela época, os pais aqui consentiam o casamento dos filhos. Então, quando Labão, representando ali o pai de Rebeca, consente em que a menina moça, ela agora seja entregue em casamento ao filho de Abraão, o casamento já aconteceu. Então aquela moça já sai daquela parentela, daquela sua família, casada. Ela já saiu casada. Tanto que quando ela chega e Isaac a recebe, e ele é sabedor de toda a história pelo servo de Abraão, eles consumam o casamento. Então o casamento já aconteceu. O casamento se dá justamente quando aquela moça está para sair daquela terra. E isso fica evidente pela troca de presentes que lá vão dar à família, da própria moça. Então, que a gente não possa ter dúvida dessa questão. E por que eu quis trazer esse texto para nós? Porque esse texto fala do que a gente entende que é a cultura judaica do casamento. Eu não sou judeu, não se preocupe. Mas eu aprecio muito a cultura judaica, porque sem ela a gente não entende muita coisa do Antigo Testamento, eu diria até do Novo Testamento e do cristianismo. Porque Jesus e os apóstolos, não esqueçam, foram judeus. E inclusive para você entender o ato, o memorial, o que nós vamos fazer daqui a pouco, você tem que entender que aquilo foi escrito, aquilo foi falado por judeus e para judeus. E é interessante porque esse costume de casamento judaico, ele passa por toda a Bíblia e chega no Novo Testamento. Sendo que a Bíblia, justamente por parte dela, a maior parte dela, ser escrito de judeu para judeu, não vai detalhar o costume judaico, não vai explicar, não vai dar os pormenores, olha, é assim porque é assim, não precisa. Porque eles entenderam, quando isso aqui foi escrito, eles entenderam que o casamento já tinha acontecido, já tinha se dado, e que estava tudo certo, tudo legal, tudo nos padrões divinos, tudo sob a vontade do Senhor.
Mas a gente não entende isso. E talvez para você entender, e eu queria ter a permissão dos nossos pastores para citar, a gente aprende, né, na teologia, essas palavras difíceis, geralmente a gente deixa para esse ambiente mais técnico, mas desde que a gente fala essas palavras e explique, eu acho que não tem problema. E eu queria aqui citar 3 palavrinhas para você tomar conhecimento. Uma é o Talmud. Talmud não é uma literatura inspirada, ela foi escrita, inclusive, ela é posterior à Bíblia, mas o Talmud é um livro que registra costumes judaicos. O Talmud, ele é um livro composto de outros 2. Esses 2 livros que compõem o Talmud é chamado de Mishnah e Gemara. Mishnah é o comentário da lei de Moisés. Mishnah é o comentário da lei. Moisés escreve 5 livros que é chamado de lei ou Torá. E essa lei, ela precisou ser interpretada pelos próprios rabinos, pelos próprios judeus. E a interpretação oral desse texto, chamado lei, inclusive Gênesis faz parte disso, foi chamado de Mishnah. Só que ainda foi insuficiente para explicar tudo o que estava na lei de Moisés. Aí precisou da Gemara, que é o comentário do comentário da lei. Então você tem a Mishnah como comentário da lei e tem o Gemara como comentário do comentário da lei, que é o comentário da Mishnah. Esses 2 livros, esses 2 comentários, viraram o Talmud. E por que isso é importante? Porque neste Talmud conta o seguinte costume judaico. Quando, e aqui vai ter 3 pessoas envolvidas, né? O pai, o filho, que é o noivo, e a noiva, que é a moça. Quando o noivo se namorava, quando o moço, o filho, se namorava pela moça, que seria sua noiva, ele chegava ao pai e dizia: pai, eu estou enamorado por aquela noiva, por aquela moça. Eu estou apaixonado por aquela moça. E pedia que o pai do noivo, do moço, fosse falar com o pai da noiva, o irmão mais velho da moça, para tomar a mão dela em casamento, para prometê-la a ela, ao seu filho, em casamento. E isso não é como é retratado nas novelas aí, que é como se fosse forçado. Não. No costume judaico, quando isso acontecia, quando o pai do moço ia falar com o pai da moça, os meninos já tinham se namorado, já estavam se gostando. Não era nada forçado, não tinha isso no costume judaico. Então, se o moço dissesse ao pai: pai, eu queria tomar a mão daquela moça em casamento, o pai ia até o pai da moça e dizia: meu filho está apaixonado por a sua filha, ele quer tomar a sua filha em casamento, ele quer noivar com a sua filha. E eles consentiam, porque entendiam que os meninos já tinham se namorado, já tinham se apaixonado, já estavam se gostando. E o que é que acontecia? Eles noivavam. A partir de então, eles noivavam. E entre o noivado e o casamento judaico, que se dava no tempo de 1 ano, o pai do moço, o pai do noivo, tem que pagar um dote pela noiva. Ele tem que pagar um dote ao pai da noiva, pela mão da noiva. E esse dote, em algumas situações, dependendo da família, era caríssimo. Dependendo da situação, dependendo da circunstância, era caríssimo. Era em prata ou em ouro. Tinha que pagar prata ou ouro. O pai do noivo tinha que pagar prata ou ouro ao pai da noiva, como um dote pela mão da noiva para o seu filho. Isso é interessante. E eu queria que você atentasse para isso. Tudo que está sendo falado aqui é em relação ao casamento judaico, de judeu para judeu. Foi entendendo isso que Pedro, no capítulo 1 da primeira carta, se você puder ver aí, Pedro, no capítulo 1 da primeira carta, versículo 18 e 19, Pedro vai dizer assim: não foi com prata nem ouro que vocês foram comprados. Glória a Deus. Eu acho que você já entendeu. Aleluia. Não foi com prata nem ouro que vocês foram comprados, mas com precioso sangue. Glória o sangue de Jesus. Então, se você já entendeu onde eu quero chegar, em que tipo de casamento eu quero falar aqui, você vai entender que para a mente de um judeu estava claro quando Pedro disse assim: o dote que vocês, que são a noiva, receberam do pai do noivo, não foi ouro, não foi prata, foi sangue. Aleluia! O preço pago pela sua mão ao pai do noivo foi sangue. Aleluia! Mas vamos continuar. E aí mais 2 palavrinhas que eu queria de novo pedir a vossa licença, que é importante que a gente saiba. As 2 palavras são o kiddush e o ketubá. E vou parar de falar essas palavras estranhas a partir de agora, tá? O kiddush, ele era um cerimonial. O kiddush vem da palavra kadosh, que é
consagração, santificação. E o Kiddush era um cerimonial de compartilhamento de pão e cálice. Quando os noivos, quando se dava, depois do pagamento do dote, depois que o pai pagava ao pai da noiva o dote, se dava entre os noivos, e só entre os noivos, o compartilhamento entre pão e cálice. E este compartilhamento entre pão e cálice entre os noivos significava que agora eles firmaram um contrato. E o nome do contrato era Ketubá. Então, Kiddush era o nome da cerimônia de compartilhamento de pão e vinho, o pão e cálice. E o Ketubá era o contrato que estava sendo firmado a partir de então. Esse contrato dizia o seguinte: a partir de agora, vocês dois estão noivos. A partir de agora, o noivo e a noiva firmaram uma aliança, firmaram um pacto, firmaram um acordo. E esta aliança vale até um ano. Num período de um ano, o casamento tem que ser consumado. Eles estavam noivos, firmaram o noivado, e passava um ano, até um ano, esse casamento tem que ser consumado. E aí o Ketubá, que era o contrato assinado, inclusive alguns judeus, depois que se casavam, depois que consumavam o casamento, pegavam esse contrato e colocavam assim na parede, na porta de casa, para comprovar para todos os que passassem na frente da sua casa: nós conseguimos o acordo, nós cumprimos o acordo, nós noivamos, nós casamos, deu tudo certo conforme a lei exige, nós conseguimos. E o Ketubá, depois de ser assinado, era feito Kiddush, e eles compartilhavam o pão e o cálice. E a partir de então acontecia o seguinte: a noiva esperava até um ano, e esse era o período de tempo que a qualquer momento, não precisava chegar no final do ano, a qualquer momento, o noivo podia ir até a casa da noiva e tomar ela por mulher. Ele acontecia a festa de casamento. Agora, para que isso acontecesse, veja só, para que isso acontecesse, ele precisava ou organizar a casa do pai, ou organizar uma casa própria, para que eles decidissem. Ele não poderia, em um prazo de um ano, ir pegar a mão da noiva para casar, se não tivesse uma casa para eles, se não tivesse uma morada para eles. Então tinha que ou organizar a casa do pai, ou organizar uma casa própria para o filho. Só então, quando a casa estivesse arrumada, a casa estivesse pronta, é que o noivo ia até a noiva e tomava a mão da noiva. Eu acho que alguém já entendeu. Eu acho que você lembra de João capítulo 14, quando Jesus diz assim: não turbe o vosso coração. Aleluia! Quando creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Mas eu vou preparar lugar. Aí se você não entende em que contexto, em que cultura Jesus está falando, você, como assim? Na casa tem muito lugar, tem muita morada, mas ele vai preparar lugar. Não faz sentido. Não faz sentido porque você não entende em que contexto está sendo falado. Ele está dizendo: houve um noivado e eu vou preparar lugar nesse contexto. Ou seja, o casamento é iminente. O casamento está para acontecer, mas enquanto não acontece, eu vou preparar lugar na casa do pai. É o costume judaico. É o costume do casamento judaico. O judeu que ouviu aquilo ali, entendeu na hora. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, entenda. Eu sei que o céu é o céu. Eu sei que quando alguém pergunta assim a você: por que você é crente? Você diz: porque eu vou morar no céu. Mas entenda, o céu só é o que é porque ele está lá. Aleluia! É assim em todo lugar da Bíblia. Mateus 5 e 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles vão para o céu? Não. Porque eles verão a Deus. Hebreus 12 e 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual alguém vai para o céu? Não verão a Deus. Não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai é muito morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas vou preparar lugar no céu, mas para que onde eu estiver, porque se ele não estiver lá, por que você é crente? Por que você quer ir para o céu? É porque ele está lá. É porque ele está lá. Lucas 23, 43, estava Jesus morrendo, os dois assim, ó, ao lado. Aí um acusou Jesus, disse que ele estava lá porque merecia, e o outro disse: não, a gente está aqui porque merece. Jesus não, nenhum mal ele fez. Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou entrares no teu reino. Aí Jesus diz assim: hoje mesmo
comigo. Porque se ele não estiver lá, irmão, não faz diferença. É ele, está com ele, é ver ele, abraçar ele. Aleluia! Você entendeu? Porque o céu é o céu. É porque ele está lá. Estarás comigo. Vocês estarão comigo. Eu vou voltar e vou voltar para afirmar este casamento. O judeu entendeu isso. Às vezes a gente não entende. Então, no prazo de um ano, se o noivo tivesse com a morada, seja da casa do pai, seja da casa dele própria, pronta, ele podia ir em um prazo de um ano. E a noiva tinha que estar pronta. Ela assinou o contrato, inclusive, sob pena de morte, viu? Se aquele contrato fosse descumprido, não, era pena de morte para a noiva. Se fosse descumprido, ele ia, e quando ele ia, era anunciado em toda a cidade. E aquele cortejo, e aí se cumpre Mateus 25, as 10 virgens, porque as 10 virgens não são a noiva, viu? Todo lugar do Novo Testamento, a igreja é chamada de noiva, não de virgem, não de 10 virgens. A 10 virgens não é a noiva, é o cortejo da festa, e o noivo estava indo atrás da noiva. Nesse texto de Mateus 25, a noiva não é mencionada. Jesus estava indo, o noivo estava indo à busca da noiva, e a cidade ficava em festa. E sabia que ia acontecer o casamento. E a noiva já estava ciente que entre o prazo de um ano, ele agora já está com a casa preparada, ele agora está vindo me buscar. E aí o cortejo, aquela festa toda, e ele ia, e a cidade em festa, e ele chegava lá. E quando ele chegava lá, e tomava a mão da noiva, e a festa acontecia. E neste momento de festa, eles novamente voltavam a compartilhar pão e cálice. Eu vou repetir, porque eu preciso que você entenda isso. Talvez você esperava ser uma mensagem de ceia mais avivalista, né? De bênção, de chave, de benesses, de coisas assim. Não, eu quero que você entenda, que você reflita, que traga a sua memória nesta noite o que é a ceia. Dê uma volta lá no Calvário, entenda o que é ceia. Quando eles noivavam, compartilhavam pão e cálice. Até no ano, quando o noivo estava com a casa pronta, ou a casa do pai pronta, ele ia buscar a noiva, ia tomar a noiva pela mão, e o casamento ia ser consumado. E eles voltavam a compartilhar pão e cálice. E é aí que você entende o texto célebre de Mateus, capítulo 26, quando ele diz assim: tomai o pão, este é o meu corpo. Tomai o cálice, este é o meu sangue, derramado por vós para a remissão de pecados. E digo-vos que de hoje em diante, foi a última ceia de Jesus, viu? Aqui na terra. Digo-vos que de hoje em diante, Mateus 26, a partir do versículo 26. Digo-vos que de hoje em diante, este sangue da nova aliança, a gente não vai voltar a compartilhar, a não ser de novo no reino de meu Pai. Aleluia! Eu não sei se você entendeu. Quando Jesus estava naquele momento com os discípulos, quando Jesus estava compartilhando pão e cálice com os discípulos entenderam uma coisa: ele está noivando com a gente. Eu não sei se você entendeu. Quando Jesus compartilha o pão, compartilha o cálice, ele está dizendo: eu estou noivando, eu estou assinando com você o que é do bar. Nós estamos fazendo o que nos estamos cumprindo agora, assinando um contrato de noivado. Aleluia. E a gente só vai voltar agora a compartilhar pão e cálice no dia do casamento. Aleluia. Quando o casamento acontecer, a gente vai voltar a compartilhar. Olha, a cerimônia era tão importante para os judeus que eles guardavam a taça do noivado. A mesma taça que foi usada para compartilhar o pão e o cálice do noivado era guardada em até o período de um ano, para no ato do casamento usarem a mesma taça. E acontecia que quando eles casavam oficialmente, ele quebrava a taça. Ele dizia assim: pronto, está consumado. Aleluia! Inclusive, esta era a expressão que era usada: está consumado. Você lembra quando foi que Jesus disse isso? Este casamento. Olha, que você conseguir entender isso, irmão. Jesus noivou com a igreja. É por isso que a gente é chamado de noiva. Ele noivou comigo e com você, representativamente lá naquela época, com os discípulos. Ele disse: olha, estamos noivando agora.
Talvez você não veja isso lá assim, explícito, porque estava escrito que estava se dando com judeus, eles entenderam. Mas o contexto da época, o contexto, permite que você entenda isso. Eles noivaram. Jesus disse: nós estamos noivando agora. E daqui a um tempo, esse ano de noivado, para a gente já dura 2000. Esse ano de noivado, para mim e para você, já está durando 2000 anos. Mas pode ser que se encerre hoje. Pode ser que o noivado termine hoje. E as nuvens, e a trombeta toque, e ele volte para buscar a noiva e dizer assim: agora nós vamos oficializar o casamento. E o que é interessante, olha, não é por acaso, não é coincidência. A festa de casamento durava exatamente 7 dias. Dias e anos na Bíblia tem muita correlação. De sorte que dias é usado para anos e anos é usado para dias. Eram 7 dias de festa de casamento. E a gente sabe por Apocalipse capítulo 19 que a festa da boda do Cordeiro, que a festa de casamento que a igreja vai estar passando na eternidade com Cristo vai durar exatamente 7 anos. Não é por acaso. Ele dizendo para mim e para você assim: a gente noivou, vocês agora aguardam o período do casamento. Quando chegar o dia exato que eu vou ter que voltar e buscar vocês para estarem comigo eternamente, vai se dar o casamento e a gente vai passar 7 anos de festa. Exatamente como era o costume. Exatamente. Então, se você entende o que é uma ceia, se você entende este momento, este ato, você entende que você é noiva, que Jesus noivou com você, e todo domingo do mês que você está aqui, neste culto solene, que você prova do pão, que você prova do cálice, na sua mente, irmão, não pode passar outra coisa, não pode, que não seja você entender que você é noiva, que a qualquer momento esse prazo de casamento, de noivado vai chegar ao fim, ele vai raiar e vai vir para concretizar, para oficializar este casamento. Aleluia. Você não pode esquecer disso. Não tenha outro significado, agora não tenha outra coisa que não seja essa. É um noivado. Você é noiva. E todo mês que traga a sua memória o que ele passou por você, o que ele fez por você. Aleluia. Homem nenhum, antes nem depois de Jesus, suportaria o sofrimento que ele passou naquela cruz. Não foi só físico, emocional, mental, não foi. Espiritual. Nenhum homem, nenhuma pessoa do mundo aguentaria carregar a culpa e o pecado de todos os seres humanos, desde o primeiro que pegou até o último que vai pecar. Jesus suportou naquela cruz por mim e por você e disse assim: está consumado. Ele assinou um contrato com você, a aliança, o pacto, o acordo de noivado, para que um dia tão somente ele volte e concretize o casamento. Isto é ceia. Mas eu ficaria só por aqui se eu tivesse lido qualquer um desses textos que eu falei. Mas a gente já me conhece, sabe? Eu quis justamente ler o texto de Gênesis, capítulo 24, versículo 16, para lhe trazer a atenção seguinte. Quando a gente entende isso, que coisa gloriosa, irmão, o significado da ceia, saber que a gente é noiva, Jesus vai voltar como noivo para oficializar o casamento, para estar eternamente com Ele e com o Pai. Que coisa gloriosa. Mas até lá, eu disse a você que a noiva tem que estar pronta, preparada, porque em qualquer momento desse ano poderia acontecer de noivo chegar inesperadamente, imediatamente tomar a noiva como casamento, como esposa. E é interessante que as duas palavras são usadas no Novo Testamento. João fala de noiva no Evangelho, mas quando João escreve o Apocalipse capítulo 19, ele fala de esposa. Ele muda a palavra. Por quê? Porque a gente ainda é noiva. Mas como noiva, como é que está sendo o nosso procedimento? Aleluia! O texto de Gênesis capítulo 24, 16 vai dizer que tem duas características que marcam uma noiva que verdadeiramente está preparada para o casamento acontecer.
Estar preparado aqui, me entenda e me suporte. Na presença do meu pastor, da minha pastora, é fácil. Estar preparado todo dia, o dia todo, no trabalho, em casa, fora da igreja, onde estão desconhecidos, aí é difícil. E há duas características nesse texto de Gênesis capítulo 24, versículo 16, é uma externa e uma interna. E eu espero que sua Bíblia esteja aberta lá. Ele diz assim: a moça era muito formosa de aparência. Fala de questão externa. A questão externa. E aí tem noiva. Eita. Que não fala como noiva. Que não se veste como noiva. Que não se comporta como noiva. Que vê coisa que não é para noiva ver. Que escuta coisa que não é para noiva ouvir. Meu Deus. Que está em lugar que não é para noiva estar. Imagine-se como se sente o noivo em olhar para sua noiva e dizer: eu morri por ela, eu assinei um contrato com ela, e onde ela está, o que ela está fazendo, o que ela está vendo. Isto não é atitude de noiva. Me suporte. Isto não é atitude de noiva. E a gente só está falando da questão externa. E entenda, a questão externa, ela é facilmente disfarçável. É disfarçável. Colocar uma roupa rosa, elegante, uma Bíblia debaixo do braço. Essa parte externa a noiva consegue esconder de outros que são noiva. É fácil de disfarçar. Mas a parte interna, e o noivo ele sabe. O noivo ele sabe. O texto não só fala da parte externa. A externa é importante. Mas entenda, começa pelo interior. Começa pelo interno, pelo âmago, por dentro. Não por fora, por dentro. Por fora só mostra quem a pessoa é por dentro. Aquela noiva que por fora já está assim, de forma que não agrada ao noivo, de forma que não condiz com o contrato que ela assinou com o noivo, é porque é por dentro, meu Deus. Aleluia. Meu Jesus. E aí o texto diz assim: não era só muito formosa de aparência, era também virgem. E a gente não entende o que significa virgindade. Virgindade não está, pelo menos no contexto bíblico e judaico, ligado necessariamente ao corpo. Porque entenda, tem muita gente virgem de corpo, íntegro de corpo, mas de mente e de coração. A virgindade já passou. Eu disse: me suporte. Isto é uma palavra de ceia para você entender que momento é este. E este momento aqui reflete todo mês que você está fora da igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, onde você estiver. Você tem que ser a mesma noiva que você é. Porque o noivo pode voltar agora para consumar o casamento agora, mas se não, pode ser quando você estiver fora daqui. Exteriormente, internamente, o que você vai estar fazendo? Será como noiva? Aí ele diz assim: ela, além de ser formosa exteriormente, além da parte externa ser uma verdadeira noiva, internamente também era. E tem que ser internamente também. Como é que a noiva está do lado? Aquele que faz parte da noiva está do lado de outro que faz parte da noiva. E no seu coração, na sua mente, está maquinando contra ela. Não libera perdão contra ela. Por fora é amém, é abraço, é beijo, eu lhe amo, eu lhe ajudo. E por dentro, irmão, isso não é atitude de noiva. A noiva não pensa mal da outra noiva. Quem faz parte da noiva não pensa mal de quem faz parte da noiva. Quem faz parte da noiva não maquina, não pensa, não sente coisa má no interior contra a outra pessoa que faz parte da noiva. Isto não agrada o noivo. Não agrada ao noivo. Então, externamente, interiormente, seja
uma noiva genuína, um grande noivo que vai buscar a sua noiva. Ou seja, e se é assim, quando você for tomar este pão e este cálice, como eu disse, dê uma volta lá no Calvário. E entenda uma coisa. Paul Walsh, grande pregador americano, eu vou me encerrar agora, ele disse assim: há muito tempo atrás, um pai levou um filho para o sacrifício em um monte. Este pai era Abraão. O mesmo Abraão aqui, em Gênesis 24. E este filho era Isaac. O mesmo Isaac aqui, em Gênesis 24. E o pai levou o filho para o monte da terra de Moriá, para sacrificá-lo. E a intenção dele era sacrificar ele. Ele cria que Deus era tão somente poderoso para que ele, se ele sacrificasse o filho, Deus ressuscitasse o filho. Porque ele disse que dele seria a descendência da promessa. E Paul Walsh vai dizer assim: mas teve um final feliz. Um pai levou o filho para o sacrifício no monte, mas teve um final feliz. Por quê? O sacrifício não aconteceu. O menino não morreu. Aí Paul Walsh diz assim: tempo depois disso, outro pai levou outro filho para outro monte para sacrificar. Este pai agora era Deus. Este filho agora era Jesus, o meu e o seu noivo, no monte chamado Monte da Caveira, o Gólgota. E ali foi para o sacrifício pela minha e pela tua vida, para selar com sangue o acordo do nosso noivado e garantir o nosso casamento com Ele. Então, Pai, Deus leva o Filho Jesus para o Monte da Caveira para o sacrifício. Aí alguém pode pensar logo assim de imediato: eita, mas dessa vez a história não teve um final feliz. Por quê? Porque houve uma morte. Você se engana. Ai de mim e você, se não fosse aquela morte. Glória a Deus. Louvado, seja o nome de Jesus. Ai de mim e você, se aquele sangue não tivesse escorrido e pingado. Ai de mim e você, se aquele último suspiro não fosse dado. E se aquela vida não fosse entregue. Se aquele sacrifício não fosse feito. Onde estaria eu e você se não fosse aquele sacrifício? Volte agora lá no Calvário e entenda que este casamento que vai acontecer, este noivado que você faz parte como noiva, aleluia, a preço de sangue, a preço de sangue, volte lá e entenda que foi pela vida dele por você. Irmão, se você entender isso, olha, não há tentação, não há problema, não há perreio, não há tribulação, não há luta, não há nada no mundo que tire você da posição de noiva. Se você troca este noivo, o sacrifício deste noivo morrer por você, por qualquer outra coisa. Eita Deus! Se eu troco este noivo por qualquer outra coisa, eu não sou digno de ser noiva dele. Deus! Mas se não é assim comigo e com você hoje, quando você for compartilhar com ele deste pão e desse cálice, entenda que mais uma vez ele está ratificando a promessa para mim e para você nesta noite, dizendo assim: o noivado está valendo. O noivado está valendo. Continue na posição de noiva fiel, externamente e internamente santa e pura e preparada, porque o casamento pode acontecer a qualquer momento. Mas entenda, o noivado continua valendo. O noivado continua valendo. O noivado continua valendo. Então sei com alegria, sei com esta convicção que você é noiva, preparada e pronta para qualquer momento o casamento se dar. E o noivo vir buscar você. E a festa acontecer.
Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo Jesus te pode saciar.